gente vai chamar o Tainá Lábrea, analista socioambiental do Instituto Internacional de Educação do Brasil, IEB, para a apresentação com o tema Instituto Internacional de Educação do Brasil e a CEPF. O Tainá é geógrafo com doutorado em Geografia pela UNB, atua na equipe do CEPF como responsável por monitoramento, avaliação e geoprocessamento de projetos voltados à conservação. Boa tarde a todos. Que bom vê-los. Eu queria agradecer aqui o Pedro, o Luciano, a Isabel, ao Paulinho, em nome da Andréia, da Maria José, da Ariane, que queriam estar aqui, mas não puderam estar com vocês por as outras agendas, então a gente agradece por essa oportunidade. Meu nome é Tainá, é um nome um pouco estranho, mas já faz quase 40 anos que tenho ele, fui me acostumando. Eu faço parte da equipe do IEB e nós somos a equipe de implementação regional desse Fundo de Proteção para Ecossistemas Críticos. É o Fundo de Parceria para Ecossistemas Críticos, que a sigla em inglês chama CPF, né? CEPF, parece CPF, né? Ele no Brasil, ele atua em ambientes críticos, em hotspots, ou seja, grandes pontos de biodiversidade, mas que estão em situação de ameaça. Então, no Brasil, ele escolheu atualmente o Cerrado. Então, esse fundo, desde 2016, escolheu o Cerrado. E nós somos um dos apoiadores da Funatura para esse evento, né? Então, muito nos agrada ver todos aqui. Obrigado, Luciano, pelo convite. Deixa eu me testar aqui. Bom, a minha missão hoje é fazer reza do Padre Zezinho, bem rápido, só para apresentar um pouco da nossa instituição e o que a gente tem feito. Vou falar um pouco sobre o CPF, vou falar um pouco sobre o IEB, o que nós fizemos na fase 1, em que a Funatura também foi uma parceira muito importante, e o que nós estamos fazendo agora na fase 2. De onde a gente partiu, o CPF, essa ideia do CPF surgiu em 96, quando o Peter, que é o fundador da Conservação Internacional, foi pescar junto com o James, que era então o presidente do Banco Mundial, e eles conseguiram reunir esse fundo de participações entre diversos financiadores internacionais para fazer esse fundo para financiamento da proteção da biodiversidade em vários ecossistemas críticos pelo mundo. Ele foi lançado oficialmente em 2000 para o investimento direto na sociedade civil organizada. O histórico dele no Brasil, o histórico do CPF e o histórico de como ele entra no Brasil. Em 96 começa a ser a discussão dessa ideia, em 2000 ele é lançado oficialmente, em 2001 são escolhidos 4 hotspots, então a região florística do Cabo, Madagascar e as ilhas do Oceano Índico, as florestas da Guiné e na África Ocidental e os Andes tropicais. De 2001 a 2012 vários outros financiadores entram dentro desse processo, e no Brasil, a partir de 2003, ele primeiro escolhe o hotspot da Mata Atlântica. Então, a CEI Internacional, Escritório Brasil, se une junto com a SOS Mata Atlântica e apoiaram 300 projetos e investiram no Brasil, entre vários benefícios diretos para a sociedade civil, alguma coisa em torno de 10 milhões de dólares durante essa fase. Em 2013, o Conselho de Doadores elege o Cerrado, então, como um dos hotspots prioritários para investimento. E em 2016, o IEB, que é a instituição em que eu faço parte, é o Instituto de Educação do Brasil, ele é selecionado como equipe de implementação regional. O que uma equipe de implementação regional faz? Ela faz 2 responsabilidades. Ela gera o recurso desse fundo no país e ela apoia essas instituições da sociedade civil a gestão e execução desses recursos. Então, por exemplo, a Funatura é um grande projeto. A Funatura tem uma parceria diretamente com o CPF. E o IEB apoia tecnicamente, lateralmente, a Funatura. Mas junto com a Funatura, existem outras instituições de menor porte, projetos pequenos, que precisam de maior suporte, e entramos nós nessa fase, né? Então, a nossa primeira fase rodou de 2016 a 2022. Foram 5 chamadas, 65 projetos apoiados e 300 organizações envolvidas. Nós tivemos um pousio de 22 a 23 e em 24 o CPF volta ao Brasil com o financiamento do governo canadense. E nós tivemos um edital grande em 21/6 do ano passado
para começar a ser executado de janeiro a dezembro, que é esse projeto que a Funatura está rodando agora. Então, de janeiro a dezembro, nós temos que executar todo esse recurso. É nossa missão em glória, mas muito positivo. Conseguiremos e faremos bons resultados. Em 2026, nós temos que fechar esse projeto. O IEB é uma instituição socioambiental, é uma organização da sociedade civil não governamental, que tem 25 anos de formação e tem na sua genética, nos seus ossos, a educação como missão. Então, nós estamos dentro do campo da sociobio, nós atuamos com populações tradicionais, com todo tipo de comunidades tradicionais e produtores rurais, principalmente os familiares, e nós atuamos junto com as pessoas. A nossa missão é educação, capacitação e conseguir projetos estratégicos para que essas iniciativas da sociedade civil deem certo. Em 2016, nós fomos selecionados como equipe de implementação regional e apoiamos de 2016 a 2022 tanto os financiamentos quanto tecnicamente os projetos. E atualmente estamos nessa fase 2024-2025, tanto fazendo a gestão dos recursos, quanto apoiando tecnicamente tanto os pequenos quanto os grandes projetos. Esses somos nós, diretamente. Nós temos uma equipe de consultores também conosco, mas internamente somos nós. Nós temos a Maria José, que é a nossa coordenadora de ações estratégicas e fundadora do IEB. Nós temos que é essa primeira foto ali. A segunda foto inferior esquerda é a Magda, que é a nossa auditora. Ela é responsável financeira pelos projetos do IEB. No centro, na parte de cima, nós temos a coordenadora do nosso projeto, a Ariane. E em cima, ali no extrema direita, da posição, gente, a Cláudia, que é a nossa gestora de subvenções. E logo abaixo tem eu ao centro e a Marina, que nós somos assistentes de projeto e tocamos a pauta de dados espaciais, monitoramento e comunicação. Qual que é o objetivo desse fundo? Redução de ameaça à biodiversidade, avanço da igualdade e equidade de gênero, sustentabilidade ao longo prazo e o fortalecimento institucional dessas organizações do terceiro setor. Isso é muito importante porque essas organizações têm uma capacidade de irradiação muito forte. Então é interessante o CPF tem o objetivo que as instituições se formem, se graduem. Então que elas tenham força e formem redes. E já na primeira edição, sucessos com dados muito positivos. E ele vem nesse segundo momento para apoiar novas instituições e fortalecer aquelas que já tiveram com bom resultado. Impactos da fase 1. Qual que era o objetivo? A gente estava entrando no cerrado. E o que é o cerrado? O cerrado é o bioma sacrifício, né? É aquele bioma do meio. É esse bioma que está no meio de várias ações, no meio das expansões agrícolas. Então, nós tínhamos esses objetivos. Evitar e minimizar a quantidade de terras devastadas, restaurar as terras degradadas e expandir as áreas protegidas voltadas para grupos da sociedade civil, agricultores familiares, povos indígenas, populações tradicionais e as redes da sociedade civil. Em mapas e em dados, somos um pouco isso aqui. Fomos 31 pequenos projetos e 35 grandes projetos em 5 diferentes chamadas. Essa é a nossa distribuição territorial. Foi possível, durante esse tempo, reduzir a ameaça a 2,2 milhões de hectares nesse nosso território do Cerrado, apoiando 116 organizações da sociedade civil, que com elas atuando em 450 comunidades e protegendo diretamente 6 espécies ameaçadas globalmente de extinção, que é um recorte muito da lista vermelha. Então, é um recorte exatamente dessas espécies que tem ameaça global, né? Que é um pouco mais restrito do que as nossas listas brasileiras de ameaça à extinção, né? E foram investidos durante esse período 7,9 milhões de dólares nessa distribuição geográfica. Não sei se ficou muito pequenininho o QR Code, mas vocês conseguem acessar o nosso relatório de impacto por aquele QR Code. Um pouco do que foi produzido vocês podem pegar pelas publicações. Então, esses investimentos são tomada de decisão baseada em evidências, né? Então, tem um perfil científico elaborado para o Cerrado, que é esse perfil do ecossistemas. Então, onde estão as áreas prioritárias, eles usam um termo de gestão territorial que chama KBA, Key Biodiversity Areas, né? As áreas-chave para a biodiversidade,
que é um pouco parecido com o nosso brasileiro, mas tem suas diferenças, ele não tem suas coincidências, né? O segundo é a publicação do nosso impacto, em que a Funatura tem um capítulo em específico sobre as RPPNs, o que a Funatura pôde produzir na edição passada, muito bonito esse capítulo. E nós temos diversas publicações dos parceiros que estão disponíveis lá no nosso repositório no site das publicações CPF Cerrado, IEB.org.br, publicações. Onde nós estamos agora, a nossa missão? A gente tem uma obrigação em especial, é uma missão em especial, que é fazer conservação de base comunitária com equidade de gênero. Então, é a biodiversidade alcançada através da equidade de gênero, tanto nas organizações quanto nas comunidades, para alcançar o desenvolvimento sustentável. Nós temos 6 direções estratégicas desses projetos. Então, gestão de recursos hídricos, expansão e criação de áreas protegidas, cadeias de valor sustentáveis, restauração de ecossistemas e serviços ambientais às cidades. Então, são as áreas que conseguem produzir recursos a esses núcleos urbanos. Implementação dos planos de ação nacionais com espécies ameaçadas, principalmente as globalmente ameaçadas, e reforçar as organizações da sociedade civil. Então, os projetos que se submeteram aos financiamentos tinham que se encaixar uma dessas linhas, com o foco em equidade de gênero. Esse aqui é um pouco do escopo que nós apresentamos no nosso primeiro encontro, que aconteceu em março aqui em Brasília. É só para dar o norte, que é o nosso foco em conservação de base comunitária. Muito dentro do que é chamado de GBA+, Gender Based Analysis mais. Então, é uma análise baseada em gênero, com foco em gênero, mas esse gênero de forma expandida, né? Sobre abordagens complexas de gênero, voltado para o uso sustentável da biodiversidade e o fortalecimento institucional das organizações. Nós estamos aqui hoje, com esse QR Code vocês conseguem acessar o nosso mapinha com as informações de todos os projetos, os financiamentos, onde estão atuando, quais são os parceiros. Nós somos 29 pequenos projetos e 7 grandes projetos. Pedro, o 7º projeto é o da ECOA, né, que agora começou o Women Leadership Program. Agora são 41 mulheres do Brasil todo que estão participando de uma formação de lideranças do Cerrado para a conservação. Nós estamos atuando em 1 milhão de hectares, sendo que deles são 80% terras indígenas, principalmente os Timbira, na região do Mato Piba. Nós estamos atuando com a proteção de 10 espécies globalmente ameaçadas, com benefícios financeiros diretos a 4.000 mulheres e 2.300 homens, envolvendo 61 redes de instituições, e o investimento, a gente colocou em real aqui, porque temos uma flutuação cambial meio ruim agora nesses processos, mas são 20 milhões de reais esse ano programados com a parceria do Canadá. E trago para vocês quais desses 3 pequenos projetos, desses 29, 3 projetos estão envolvendo diretamente RPPNs. O primeiro deles é a Fundação Neotrópica do Brasil, que está na reunião de Miranda e Bodoquena. O objetivo desse projeto é conseguir proteger diversas espécies, com foco de 6 espécies alvo, globalmente ameaçadas, principalmente de aves na região, e eles trabalham nesse corredor de conservação que é da Serra da Bodoquena, junto com 4 ou 3 RPPNs da região. Quem são responsáveis pelo projeto lá é a Jéssica Prestes e esse companheiro que eu tenho dificuldade de pronunciar o nome, Wong Xiong, que é o coordenador da fundação. Nós temos na Serra dos Pirineus a Aliança da Terra, com um projeto muito interessante de prevenção e combate a incêndios florestais, fazendo as brigadas junto com os RPPnistas da região. Lá eles propõem a prevenção e combate a incêndios florestais em 700 hectares, nessa bacia do Córrego da Barriguda. Quem é responsável pelo projeto é a Josiane, com um projeto muito, muito interessante. Inclusive, eles estão conseguindo expandir, a partir desse recurso, essa meta. E nós temos ainda o consórcio Cerrado das Águas, que está atuando na região de Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, em Minas Gerais, para poder atuar e estabelecer a rede de mulheres construtoras de paisagens sustentáveis no Cerrado Mineiro e fortalecer o programa de investimento do produtor consciente, que é formado em grande parte por proprietários de RPPNs e outras unidades de
de conservação não formalizada, não unidade de conservação no SNUC, né? Regiões ambientais mais próximas à dinâmica das OMECs. De grandes projetos, nós temos a Funatura, que é a referência ao trabalho de RPPNs com financiamento do CPF. Então, está o Luciano ali apresentando as propostas dos projetos para todas as instituições em março. Não vou falar sobre o projeto deles, que eles têm a oportunidade de falar com muito mais profundidade do que eu, mas deixo aqui a ressalva, que é um projeto que admiramos muito. Esse aqui somos todos nós, esse ano, essa rede de instituições que estarão todas reunidas na Semana dos Povos do Cerrado, no Encontro dos Povos do Cerrado, em setembro. Então, a partir de 8, o pessoal vai estar aqui, até 13. Então, temos todas as instituições que são parceiras nossas, grandes entidades, pequenas entidades, entidades novas, entidades muito consolidadas, muito antigas, que estão se unindo para a conservação do bioma com foco em gênero. Esses somos nós. Gente, é o caminho para a sustentabilidade. Nós estamos no campo da sociobio, nós trabalhamos com pessoas para conseguir alcançar esses objetivos. Então, essa é a foto do encontro de todo mundo. O Luciano, vocês vão conseguir ver lá no fundo. No fundinho está lá, o Luciano está aí, registrado, junto com a equipe da Funatura. E deixo nossos agradecimentos, nossas referências, tanto o contato do CPF diretamente, do secretariado, quanto os contatos do IEB, o nosso contato pessoal. O IEB também tem uma editora com muitas publicações, temos alguns podcasts que vocês podem acompanhar, muito interessantes. E deixo meu agradecimento para o ICMBio, para o MMA e para a Funatura. Muito obrigado.